Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 10 de março de 2025, às 16 horas. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 6 de 2025, da sessão ordinária do dia 6 de março de 2025. Ata número 6 de 2025. Aos 6 dias do mês de março de 2025, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Ituruçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Pribe Rous, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Bervaldi, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Marcelo Polnoff, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 5 de 2025, da sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Pedido de informação número 1 de 2025, subscrito pelo vereador André Pribe Rous, o qual, após lido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Indicação número 4 e número 5 de 2025, subscritas pelo vereador André Pribe Rous, o qual, após lido, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. No grande expediente, o vereador André fez o uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia. De imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 7 de 2025, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Fábio e André fizeram uso do espaço para explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de março de 2025, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 6 de março de 2025, Marcelo Polnoff, presidente, e Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do pedido de informação número 2 de 2025, subscrito pelo vereador André Pribe Rous. Pedido de informação número 2 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Executivo Municipal referente às tendas piramidais. Referente às tendas piramidais de ferro montadas durante a Festa da Pimenta, em novembro de 2024. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal de Ituruçu o seguinte pedido de informação: que seja disponibilizada a esta Casa Legislativa informações detalhadas sobre as tendas piramidais de ferro montadas durante a Festa da Pimenta, em novembro de 2024, que permanecem no local sem desmontagem, contendo as seguintes informações. Primeiro, quais são os motivos pelos quais a estrutura
de ferro referente às tendas piramidais ainda não foram desmontadas. Segundo, existe algum plano ou cronograma para a remoção dessas estruturas? Em caso afirmativo, qual é o prazo previsto para a conclusão dessa ação? Terceiro, há alguma previsão de utilização futura dessas tendas no município? Quarto, existe algum custo associado à manutenção ou remoção dessas tendas? Em caso afirmativo, qual é o valor? Justificativa. Justifico o presente pedido de informação considerando a necessidade de transparência na gestão pública e a preocupação com a segurança da população, uma vez que as tendas piramidais de ferro montadas durante a Festa da Pimenta em novembro de 2024 permanecem no local sem desmontagem, oferecendo riscos à segurança de veículos, pedestres em geral e principalmente profissionais e usuários do posto de saúde do município, além de estarem expostas a desgastes, deterioração, causando prejuízo ao município. Desde já, agradecemos a informação. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme o inciso 3º, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, em 7 de março de 2025, André Pribe Rose, vereador do PDT. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia. Enfim, obviamente que não gostaria de estar fazendo esse pedido de informação, né? Mas como já, inclusive, foi mencionado em outras reuniões, é lamentável que essa estrutura não tenha sido desmontada, né? E oferecendo risco diário a todos nós que trabalhamos ali no posto e também a todos que utilizam o posto de saúde, né? Então, que venham as explicações. Continua a discussão. Também gostaria de discutir, reforçar o pedido, da importância do pedido de informação. Vista que a gente já até sobre isso, quanto é delicado, porque a gente vê, às vezes, o pessoal que trabalha no posto acaba estacionando carros embaixo das... E a gente sabe que daqui a pouco, por um circuito, pode dar uma ré ali e bater, né? Haja vista que já aconteceu outros anos, né? Carro até do poder público. Mas dizer, vereador André, que, lamentavelmente, daqui a... segunda-feira que vem, daqui a 7 dias, vai fechar 4 meses. 4 meses que a gente tem a festa municipal aqui no município e ainda contra aquelas estruturas metálicas ali. Então, é só a nível de contribuição e dizer também lamentável e a gente carece de... Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal ao requerimento número 1 de 2025. Ofício número 45 de 2025. Turuçu, 26 de fevereiro de 2025. Agradecemos o senhor Marcelo Paulnefort, presidente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 47 de 2025, requerimento número 1 de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste apresentar resposta no ofício número 47 de 2025, requerimento número 1 de 2025, mediante o qual se requer declaração do ordenador de despesa referente aos projetos de lei de mensagens número 1, número 2 e número 4 e número 6 de 2025. Impacto orçamentário, financeiro, referente ao projeto de lei mensagem número 1, 2 e 6 de 2025. É sábio, no entanto, que o terceiro
artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, ressalva a despesa considerada irrelevante pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, da regra imposta pelos incisos 1 e 2, no mesmo dispositivo, qual seja a apresentação de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, e declaração do ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Nesse contexto, a lei de diretrizes orçamentárias prevê, em seu artigo 15 do inciso 2º, que no caso de despesa com pessoal e receptivos em cargo, desde que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aqueles cujo montante em cada evento de admissão não exceda a 25 vezes no menor padrão de vencimento. Por evento de contratação, deve-se entender o prazo inicial de 6 meses previsto para as contratações, já que não há certeza de renovação. Esta se dará ou não de acordo com a necessidade e conveniência da administração. A definição de despesa obrigatória de caráter continuado, por sua vez, decorre de disposição expressa no artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Vejamos. Artigo 17 considera ser obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo, normativo, que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Assim sendo, considerando-se que as contratações previstas nos projetos de lei de mensagem número 1, 4 e 6 de 2025, subsumem-se a regra que dispensa a apresentação de estimativa de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa. Não há que se falar em necessidade de apresentação de tal documento para análise e aprovação dos projetos de lei em tela. Com relação ao projeto de lei de mensagem número 2 de 2025, observe-se que a justificativa é expressa ao indicador que se trata de contratação para substituição de professor do quadro de servidores efetivos em gozo de licença-saúde, razão pela qual não há que se falar em impacto orçamentário adicional à folha de pagamento, sendo desnecessária a apresentação da documentação solicitada. Em relação ao projeto de lei de mensagem número 4 de 2025, como a estimativa de impacto considerou as 2 contratações e o período referente ao ano letivo, segue em anexo a declaração do ordenador de despesa, em complementação ao estudo de impacto orçamentário financeiro apresentado. Feito os devidos esclarecimentos, aproveito a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço e reforço que esta administração permanece à disposição desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Suspendo a sessão por 5 minutos.
sessão. Com os pareceres favoráveis. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna em quantidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Com os pareceres favoráveis e aprovados na sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2025, coloco em discussão e votação o projeto de lei da mensagem número 1 de 2025, oriundo do Executivo. Projeto de Lei Municipal número 1 de 2025. Autoriza a contratação temporária de um excepcional interesse público de um motorista conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37. Inciso 10º. Nono, desculpa. Inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um motorista com carga horária de 40 horas semanais. Em discussão? Em votação. Primeiro artigo foi aprovado por unanimidade. Segundo artigo. Artigo 5. Segundo artigo. O prazo de contratação dos referidos cargos será de 6 meses, renováveis por igual período, podendo ser reincidido a qualquer tempo em razão do retorno do servidor efetivo às suas atividades. Em discussão? Em votação? Artigo 2º aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A contratação se dará com observância à ordem de classificação do concurso público, 1º de 2024. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal número 379 de 2003. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput, incisos da Lei Municipal número 386 de 2003. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Curuçu, 29 de janeiro de 2025. Ivo Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Em discussão? Senhor presidente. Eu não sei para os senhores aí se aparece, mas aqui para mim ainda aparece no artigo 1º, entre parênteses, está 3. Não sei se no tema de vocês não. Parênteses ainda continua e corrigir isso depois para não ficar na lei, né? Só para colocar, a secretária leu 1, né? Apareceu 1. Apareceu 1, para mim aparece 1. Sim, não, tudo bem. Não, leu 1, mas no aparece sistema do computador. E, vereador, quando nós votamos os pareceres lá das comissões, lá foi retificado, isso, né? Isso. Mas só que aqui não está, só para porque No vai ficar... O sistema não mudou. Isso. Tá. E só aproveitando, salientar aqui que veio para nós a declaração do ordenador de despesa referente ao projeto de 01, como também veio o impacto orçamentário financeiro, só que só não veio
no período dos 12 meses. Veio o impacto só referente a 6 meses. Mas isso é detalhe, até porque pode ser prorrogado ou não, né? Só para nível de educação. Então, e só para colocar também, colega vereador, foi aprovado com emenda, no caso das comissões, né? Então, só isto, só para deixar registrado aqui, pode o presidente colocar, né? Continua em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade. Com emenda, né? Sim, mas aí eu vou ler agora. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 1 de 2025, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por emenda, por unanimidade, com emenda, quer dizer, desculpa. Com os pareceres favoráveis e aprovados na sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2025, coloco em discussão e votação o projeto de lei da mensagem número 2, oriundo do Executivo. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Projeto de Lei Municipal número 2 de 2025. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público, um professor para séries iniciais, com carga horária de 24 horas semanais, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público de um professor para séries iniciais com carga horária de 24 horas semanais. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Prazo de contratação será de 6 meses renováveis por igual período, de acordo com a conveniência e necessidade da administração, considerando que as contratações visam atender ao calendário escolar. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A contratação observará a ordem de classificação do concurso público 1º de 2024. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes da Lei Municipal número 743 de 2009. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. Contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal número 386 de 2003. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 29 de janeiro de 2025. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 2, 2025, que autoriza a contratação temporária para excepcional interesse público de um professor para séries iniciais com carga horária de 24 horas semanais, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37,
inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só que foi com emenda também, né? Tá, com emenda, tá certo. Com os pareceres favoráveis aprovados na sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2025, coloco em discussão e votação o projeto de lei da mensagem número 4 de 2025. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de Lei Municipal número 4 de 2025 autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público 2 monitores, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público de 2 monitores com carga horária de 44 horas semanais. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação dos referidos cargos será de 6 meses renováveis por igual período de acordo com a conveniência e necessidade da administração municipal, considerando que as contratações visam atender ao calendário escolar. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A contratação observará a ordem de classificação do concurso público 1 de 2024. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal sobre o número 379 de 2003. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal número 386, de 2003. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Uruçu, 29 de janeiro de 2025. Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Em discussão? Gostaria para deixar aqui como é complicado da gente estar em cima de certas matérias. Primeiro que este veio o impacto orçamentário referente a 12 meses, a 2 monitores. Para professor veio impacto referente a 6 meses. Então fica difícil da gente debruçar em cima de determinados projetos e determinados documentos. Só isso, obrigado. Continua em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 4 de 2025, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público, 2 monitores, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386, 2003, e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados na sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2025, coloco em discussão e votação o projeto de lei da mensagem número 6 de 2025, oriundo do Executivo. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de Lei Municipal número 6, 2025.
autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um fisioterapeuta, carga horária de 30 horas semanais, conforme o artigo 232 da Lei Municipal, número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um fisioterapeuta, carga horária de 30 horas semanais. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Prazo de contratação será de 6 meses renováveis por igual período. Em discussão? Continua artigo 2º. Parágrafo único. A contratação visa atender ao programa Rede Bem Cuidar, estando seu prazo vinculado à manutenção do programa referido. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A contratação observará a ordem de classificação do concurso público, 1 de 2024. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal número 379 de 2003. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos repasses destinados ao programa Rede Bem Cuidar. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput, inciso, da Lei Municipal número 386 de 2003. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 29 de janeiro de 2025. Ivan Eduardo Gerdim, prefeito municipal. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 6 de 2025, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um fisioterapeuta com carga horária de 30 horas semanais, conforme o artigo 232 da Lei Municipal, número 386 de 2023, e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 8 de 2025, oriundo do Executivo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Turuçu, gabinete do prefeito. Mensagem número 8 de 2025. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que institui o dia 25 de julho como feriado municipal em alusão ao Dia do Colono e Motorista. Desta forma, requer-se a análise e votação do feriado projeto de lei. Turuçu, 6 de março de 2025. Ivan Eduardo Gerdim, prefeito municipal. Só dou.
Institui o dia 25 de julho como feriado municipal em alusão ao Dia do Colono e do Motorista. Justificativa. Caminhamos projeto de lei que visa a instituição de feriado municipal no dia 25 de julho, em homenagem ao Dia do Colono e do Motorista. A data de 25 de julho foi consagrada como Dia do Colono pela Lei Federal 5.596, 1968, simbolizando a chegada dos primeiros imigrantes alemães do Rio Grande do Sul, em 1824. A comemoração do Dia do Colono é uma homenagem aos agricultores e ao trabalhador que realizam. O Dia do Motorista foi instituído nacionalmente também em 1968, através do Decreto número 63.461. A data é uma homenagem a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. As datas costumeiramente vinculadas e visam honrar aqueles que escolheram como princípio de vida fazer brotar da terra o sustento e a geração de riqueza. E aos que transportam riquezas produzidas em nossa nação, ambos dão seu suor para que a comida chegue na mesa de todos os brasileiros, sendo exemplo de determinação, competência, trabalho e perseverança. Assim feitas essas considerações, submeto a proposta aos nobres vereadores, requerendo a aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu, aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Gerdim, Prefeito Municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 9 de 2025, oriundo do Executivo. Mensagem número 9 de 2025. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivos e legislativo municipal, conforme preceitua o artigo 37, parte final do inciso 10 da Constituição Federal, bem como sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 6 de março de 2025, Ivan Eduardo Gerdim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 9 de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos vereadores públicos e agentes políticos dos poderes executivos e legislativo municipal, conforme preceitua o artigo 37, parte final do inciso 10 da Constituição Federal, bem como sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal é concedida aos servidores e agentes políticos do Poder Executivo Municipal e aos servidores do Poder Legislativo Municipal, com a aplicação do percentual de 6,27% sobre os respectivos vencimentos e subsídios. Parágrafo único. Serão deduzidos da revisão geral anual os percentuais eventualmente concedidos,
no período de apuração da perda inflacionária, a título de aumento geral de vencimentos das categorias regradas por legislação específica. Artigo 2º. Aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, além do índice de revisão geral de que trata o artigo 1º, é concedido o aumento real pela aplicação do percentual de 1,73% sobre os vencimentos. Parágrafo único. Não estão incluídas nas previsões deste artigo as categorias regradas por legislação específica, as quais observarão o seguinte regramento. 1. Ao Magistério Público da Educação Básica será aplicado somente o índice de 6,27%, referido no artigo 1º, já com a evidência percentual concedido ao peso salarial da categoria. 2. Os agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias tiveram seus vencimentos reajustados em janeiro de 2025, de acordo com o salário mínimo, já abrangendo o índice de revisão geral, reajuste próprio da categoria, não fazendo jus ao reajuste decorrente desta lei, nos termos da legislação federal e municipal da categoria. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025, conforme Lei nº 429 de 2003, com redação dada pela Lei nº 1429 de 2021. Turuçu, 6 de março de 2025, Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal, conforme preceitua o artigo 37, inciso 10, parte final da Constituição Federal, bem como sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos e do Poder Executivo Municipal. Registra-se que a lei terá efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025, conforme determina a Lei Municipal número 429 de 2003, com redação dada pela Lei número 1429 de 2020. Com relação à revisão geral, esclarece-se inicialmente que revisão geral anual não se confunde com alteração ou majoração salarial. Trata-se, sim, de direito subjetivo previsto na Constituição Federal aos servidores públicos e agentes políticos, objetivando promover a reposição de perdas financeiras provocada pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários relativas ao período de um ano. Trata-se, portanto, de atualização monetária. Com relação às categorias regidas por lei específica e que receberam reajuste para atender o piso da categoria, segue-se a orientação fixada pelo STF. Conforme precedente do STF, na ADI número 2726, desde que expressamente previsto na Lei de Concessão da Revisão Geral Anual, é constitucional a previsão de educação do percentual da revisão geral anual, da dedução do percentual da revisão geral anual, dos percentuais de reajuste já concedidos a determinadas categorias, no período considerado para aferição da perda do poder aquisitivo, que por sua vez determina o montante da revisão geral anual. Vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Federal 1331,
10.331,01, que regulamenta a revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos. Artigo 3º, possibilidade de dedução dos adiantamentos ou quaisquer outros aumentos concedidos no exercício anterior. Constitucionalidade. 1. O inciso 10 do artigo 37 da Carta Federal autorizada a concessão de aumentos reais aos servidores públicos, lato sensu, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações, sem embargo da divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo salarial. Inexiste de ordem constitucional para que a lei ordinária dispõe, com antecedência que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária. 2. A ausência de compensação importária desvirtualmente da reestruturação aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimo salarial superior ao autorizado em lei, implicaria, por outro lado, necessidade de redução do índice de revisão anual, em evidente prejuízo às categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento. Número 3. Espécies de reajustamento de vencimento que são interrelacionadas, pois depende de previsão orçamentária própria. São custeadas pela mesma fonte de receita e repercutem na esfera jurídica dos mesmos destinatários. Razoabilidade da previsão legal. Ação direta procedente, decisão por maioria, o tribunal julgou procedente o pedido formulado na inicial. Vencidos os senhores ministros Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence, que limitavam a parte do artigo 3º da Lei número 10.331, de 18 de dezembro de 2001, salvo no tocante ao vocábulo, adiantamentos, no que ligados à revisão, e o presidente, o senhor ministro Márcio Aurélio, que julgava totalmente procedente o pleito para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º da referida lei, ausente justificadamente o senhor ministro Celso de Mello, falaram pelo requerente, o doutor Vladimir Sérgio Reale, e pelo Ministério Público Federal, o doutor Haroldo Ferraz da Nóbrega, vice-procurador-geral da República, plenário 5/12 de 2002. Em outras palavras, se nesse período houvesse a concessão de reajustes individualizados a determinadas categorias, evidentemente, estas mesmas categorias já tiveram recomposto o poder aquisitivo da moeda. Importante registrar, por fim, que os percentuais aqui previstos foram acordados com o Sindicato dos Servidores, observado o regramento federal e municipal das categorias regidas por legislação específica. Sendo assim, certos da aprovação deste projeto de lei de interesse da comunicação de Turuçu, de interesses da comunidade de Turuçu, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Gerdim, prefeito municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes?
Eu quero, senhor presidente. Nós tínhamos bem pertinente, está aqui, mas vou deixar para depois o vereador Alexandre vai se manifestar nesse ponto. O que eu quero deixar frisado aqui rapidamente, até porque esse projeto agora vai para as comissões, esse da revisão geral, senhor presidente. Muito bonito aqui, a justificativa, bem explicado. Só que eu gostaria de só mencionar e deixar os colegas a par, agora que nem eu digo, a gente vai analisar nas comissões permanentes. O que eu quero dizer, senhor presidente? Primeiro, a Lei 1507, vereador André, ela fixou subsídios para os vereadores a partir do ano de 2025. A Lei 1541, de outubro de 2024, ela fixou o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário a partir de 25. O que eu quero dizer com isso? O nosso regimento interno, senhor presidente, lá no seu artigo 29, ele está bem claro. Os vereadores farão jus à revisão geral anual, né, mesmos índices, né, nas mesmas datas, exceto o primeiro ano, mandato de legislatura. Até porque, se nós fixamos o salário, os subsídios para 2025, não tem justificativa plausível de nós ganharmos revisão geral anual, assim como o prefeito também. Embora que na lei orgânica, lá no artigo 75, não está bem explicado isso, mas no artigo 29 do regimento interno, ou seja, está bem claro. Então, tacitamente, né, o prefeito, vice-prefeito e secretários não podem receber revisão geral. Por isso existe a Lei 1541, que foi votada aqui, que fixa o salário. Então, assim, e aí eu fico intrigado e vendo o quanto foi linda essa justificativa, muito bonita, muito bem resumida, né, como também ali no próprio projeto, né, lá no parágrafo único, que diz que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias tiveram seus vencimentos reajustados em janeiro, ou seja, fixados. Nós também, prefeito também, vice também, secretário também. Agora, tu te depara, tanto na ementa do projeto, como na mensagem do projeto. A ementa diz o seguinte: dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo. Isso é que está na ementa do projeto. Isso é a mensagem do projeto. E aí tu olha, André, para te ver o quanto é delicado, aí tu olha no seu artigo, deixa eu puxar. Tu olha no artigo 1º, o artigo 1º diz o quê? A ementa diz isso que eu falei. E o artigo 1º diz o seguinte: a revisão geral anual do que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal é concedida aos servidores e agentes políticos do Poder Executivo Municipal. Aí já não aparece o do agente político do Legislativo. Então, gente, vamos ter cautela nisso aqui, vamos ter cautela nas comissões, né? Porque, friso novamente, a 1507 fixou o salário dos vereadores, fixou para o ano de 2025, e a Lei 1541 fixou o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários para 25. Ou seja, da mesma forma que eles justificam aqui os agentes comunitários, é o mesmo nosso caso. Então, se a mesma ação de inconstitucionalidade citada ali, também serve para nós. E o nosso regimento interno, artigo 29, é claríssimo, exceto o primeiro ano. É isso, senhor presidente, para a gente se debruçar em cima disso aqui, porque é muito fácil vir para cá 6,27 num salário do prefeito, aumenta R$ 805. R$ 805 aumenta. Só para deixar bem claro aqui. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente, colegas vereadores, eu registrar então aqui a presença no plenário do Daniel Schneider, do seu Ari Borchardt também, né? Não, inicialmente gostaria de louvar então a entrada desse projeto do reajuste. Obviamente que esse projeto vai ser discutido nas comissões, mas ainda bem que veio, né? Em tempo. Então, eu deixar aqui que registrado também
essa visita, principalmente do Daniel Schneider, que trouxe uma série de angústias aqui, né, Daniel? Conversou comigo, conversou com cada um de nós, vereadores, principalmente no que trata a questão da causa animal aqui no município, né? Uma série de ocorrências que vêm sendo levantadas de maus tratos, de abandono de animais, né? Que faz com que a gente se sensibilize, se reflita, né, sobre a necessidade de uma criação de uma política, de um órgão de setor no município que cuide, né? E assista, né, os cidadãos, e principalmente os animais que andam sofrendo, que a gente presencia, né? E também outras questões que ele traz em relação ao que o Alexandre, outras sessões também colocou, que é a limpeza dos valos ali na beira da BR. Eu particularmente conversei já com o secretário Leandro, inclusive no mês passado foi enviado ofício lá para a Ecosul, né, que a gente sabe, o Alexandre muito bem colocou também na reunião, que é de responsabilidade da Ecosul, né, e o município tem cobrado. Eu fazer um esforço que talvez algum colega queira acompanhar, eu acho que a gente precisa conversar com a Ecosul, né, como Câmara de Vereadores, como autoridade aqui do município, para que seja sanado esse problema o quanto antes, né, para que seja feita aquela limpeza, né, para a água escorrer e para evitar os riscos, assim, pelo mato que está, é vergonhoso, né. E também outra coisa que eu quero deixar, assim, em discussão é sobre a importância da gente ter, aqui na Câmara, até conversei com o jurídico, de a gente ter um espaço para a comunidade, né, se manifestar, seja regulamentado isso no nosso regimento interno, se trata da tribuna popular, né, que a gente tenha aqui em casa essa chance, né, da comunidade também trazer suas angústias durante um tempo sobre algum tema. Era isso. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, os demais colegas vereadores e vereadores, pessoal que nos assiste no plenário, pelo Facebook, meu boa tarde. Não, só para colocar, inclusive ao morador Daniel Schneider, que esteve conversando com nós, colocar também para o colega André, a Ecosul, ela deu essa autorização ao executivo para fazer esta limpeza dos valos. Já tem essa autorização, não sei se está válida ainda ou não, mas que eu sei que eles já estão com essa autorização para fazer esta limpeza. Hoje pela manhã até estive conversando com o secretário Leandro e perguntando em questão da limpeza. Segundo o secretário, que esta semana ele ia deixar uma máquina na zona urbana para começar esta limpeza em toda a cidade. Então a gente espera realmente que seja efetuada essa limpeza, porque é necessário. Isso, na realidade, já era para ter um cronograma, né? Que nem o colega vereador Fábio falou. A gente sabe, todos os anos é a mesma coisa. Temos que pedir limpeza do valo, temos que pedir isso, pedir aquilo. Então, que futuramente ele se programa que em 2 ou 3 vezes ao ano que faça essa limpeza aí, porque é necessário. Hoje está precário. Essa semana passada deu uma chuva, um dia que deu uma chuva forte mesmo, quase entrou água dentro de uma residência, porque não tem escoamento a água. Então está bem complicado, né? Esperemos que realmente essa limpeza seja feita, né? O mais breve possível, já era para ter sido. E também gostaria de deixar aqui em questão sobre o vale não veio nada para casa, vale alimentação dos funcionários públicos, no caso. Segundo, já estava na casa, não chegou nada aqui, mas para deixar registrado, né? Como não tem nada ainda na casa. Tem comentário e tudo, mas na casa não tem nada. Seria isso aí, meu muito obrigado. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 17 de março de 2025, às 16 horas. Boa tarde.